estudantes, tudo bem? Que bom que vocês já estão aí assistindo a mais uma aula de arte que, aliás, hoje está muito curiosa. Nós vamos trabalhar com o tema comunicação e propaganda, mas vamos fazer um gancho lá no passado, mas eu tenho informações bem contemporâneas para vocês, ok? Nós vamos entender o que é a radioarte e o movimento armorial. Quem inventou o rádio? Será que vocês sabem? Já tiveram a curiosidade sobre pesquisar sobre esse assunto? Porque avião todo mundo já sabe, né? Santos Dumont. Telefone, quem inventou o telefone? Graham Bell. Acredito que vocês já saibam também. Mas e o rádio? Bom, a maioria dos autores afirmam que foi o italiano Guglielmo Marconi, que ele foi o inventor do rádio. Então eu andei pesquisando sobre as invenções dele e descobri o seguinte: Guglielmo era muito amigo do Tesla, que também era um cientista. Havia um outro também que colaborou com algumas informações a respeito dessa possibilidade de criar uma comunicação a longa distância. Mas o Guglielmo, ele não estava preocupado a princípio na transmissão de voz, e sim na transmissão de códigos, que é o nosso famoso código Morse, né? Que é um telégrafo sem fio. E ele, amigo do Tesla, dizem por aí que ele usurpou as ideias de Tesla e patenteou esse telégrafo sem fio. Quando Tesla descobriu, Tesla entrou com um processo para reverter a situação e me parece que ele conseguiu fazer essa inversão aí. Mas, de qualquer maneira, Marconi já havia sido considerado o pai do rádio. Vamos ver. Acontece que apareceu nas histórias que o padre cientista e brasileiro Roberto Landel de Moura foi o inventor do rádio. Sim, ele foi o primeiro a fazer a transmissão pública da voz humana, isso entre 1893 e 94. Nas suas demonstrações de telefonia sem fio em São Paulo. Enquanto as transmissões do padre alcançavam 8 quilômetros, o aparelho do italiano Guglielmo, que muitos consideraram o pai do rádio, conseguia alcançar apenas alguns metros. Olhem essa história. Então eu fiquei curiosa, falei, gente, como não consta nos registros como esse brasileiro sendo um dos inventores do rádio? Por que não? Assim eu li que o padre, apesar dele ser um cientista, ele não tinha estudos como pesquisador. E além de tudo, ele era padre e brasileiro. Na época, a igreja não enxergava isso com bons olhos. Então, o padre, que também era um padre jesuíta, e vocês sabem que os jesuítas, a intenção deles é de levar a palavra para as pessoas. E ele, percebendo essa possibilidade de ter essa voz ao alcance de muitas pessoas, investiu na descoberta do rádio. Só que os fiéis começaram a achar que o padre estava mexendo mesmo era com bruxaria. Como seria possível um padre fazer uma voz sair de uma geringonça, de uma coisa dessas? E ele acabou sendo muito criticado pela igreja e não tendo apoio financeiro para ajudá-lo a conquistar a patente do rádio. O padre Landel, de fato, fez essa transmissão de voz. No mesmo período, Marconi fez essa transmissão por códigos, não foi uma transmissão de voz. E o padre não consegue essa patente. No final da vida dele, ele pede para toda a família que não toque mais nesse assunto, ele desistiu, ele quebrou todos os seus equipamentos e ficou por isso mesmo, infelizmente. Então, meninos, se vocês inventarem alguma coisa muito legal,
que eu sei que tem muita gente aí com grandes potenciais. Corram atrás, hein? Não deixe isso ficar para trás, não. Eu escutei uma frase que me deixou muito triste, que falou assim, ele era o homem certo no lugar errado, ok? Então, nós temos 2 aí. Bom, a rádio, para nós já conhecemos a rádio muito bem, né? A música, a literatura e a poesia estiveram sempre presentes na história do rádio brasileiro. Nós já sabemos disso, desde os seus primeiros momentos, quando os equipamentos de transmissão das empresas norte-americanas foram testados em 1922. Quando o rádio começou aqui no Brasil, foi em 1922 a primeira transmissão. Pergunto para vocês, o que acontece na história da arte em 1922 de muito, muito, muito importante? E que o Enem vibra. Semana da Arte Moderna. Acontece em 1922 também aqui no Brasil. E aí vai estrear a primeira transmissão via rádio com o presidente fazendo um belo pronunciamento, músicas e acreditem, tinham 80 rádios recebendo essas notícias. 80 rádios. Você já imaginou o mundo hoje sem rádio? Qualquer lugar que você vai hoje tem rádio, certo? Então, nós teremos, assim, algumas funções. Vamos começar pela radionovela. A nossa famosa novelinha era transmitida via rádio. Então, os atores, eles tinham que ter uma preocupação muito grande em transmitir para as pessoas, via palavras, imagens, né? As pessoas tinham que ouvir e formar imagens na mente. Isso não era uma coisa muito fácil. Então, eles utilizavam muito da sonoplastia, que era um recurso muito importante para que as pessoas pudessem captar a emoção, os acontecimentos naturais. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, um casal estava correndo pela chuva. Que chuva é essa? É forte, é fraca? Então vai depender do som. De repente ele está correndo porque a chuva estava muito forte. Ou ele está correndo naquela chuvazinha que, como se diz, chove não molha, né? Então, essa imagem que nós temos, que as pessoas tinham que visualizar, tinha que ser muito bem transmitida através da entonação e da sonoplastia. A primeira novela transmitida, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Em Busca da Felicidade. Segunda, quarta e sexta-feira, todos os dias, às 10h30 da manhã, não perca a nossa novela. Era assim, aí as pessoas sentavam em frente ao rádio e ficavam lá ouvindo. Essa novela ficou ao ar durante 2 anos. E nós temos o rádio jornal, né? Hoje em dia, ainda nós temos o rádio jornal. Ele pode durar pouco tempo, como pode durar 1 hora, vai depender do assunto. Eu sei que no PET, me parece que pede para que vocês criem um rádio, né? Um jornal, um rádio-jornal. Então, vou passar para vocês alguns passos. Passo número 1. Primeiro, vocês dão informações sobre notícias locais, depois nacionais, internacionais, esportivas e culturais. Pelo menos 2 locutores, para que as notícias fiquem mais dinâmicas, não fique tão monótono. E que vocês não se esqueçam de trabalhar a questão da sonoplastia também. Senão a gente dorme, tá bom? Podem colocar, por exemplo, na manchete. É importantíssima a manchete. A manchete, ela vem antes do programa entrar ao ar. É uma chamadinha para que as pessoas fiquem curiosas. Por exemplo, atenção, atenção, se liga na educação, estará no ar na Rede Minas. Entendeu? Aí a pessoa, o que será que vai acontecer? E aí ela vai ter a curiosidade de ouvir as suas notícias. Manchetes. E é óbvio que a arte vai se apropriar também da rádio. A rádio arte é o uso de rádio para arte. Um
Um artista que trabalha com arte em rádio é alguém que usa o som para fazer a arte. O meio de rádio pode ser usado de maneiras diferentes daquilo a que se destinava. A gente sabe que rádio a gente ouve muito para a questão da notícia, um entretenimento, ouvir uma música, enfim. Mas existem pessoas, artistas, que utilizam esse som do rádio para transmitir sons da arte, que não é propriamente aquela música que a gente escuta, né? Não é essa música convencional. Nós temos aqui 2 artistas que eles criaram um mobile rádio, que são principais ativistas para o desenvolvimento da rádio arte no mundo. São brasileiros. E aí, essa arte, ela chega aqui no Brasil. Eu citei a ilustração da capa do livro de Lilian, que aqui no Brasil ela representa essa rádio arte. E são sons variados. É como se fosse um DJ que vai trabalhar com sons de ambiente, sons locais, ruídos, e eles criam um som que é transmitido, inclusive até no rádio via web, ou a transmissão acontece entre rádios mesmo, tá? Então, nós vamos ter uma representante aqui no Brasil que faz esse tipo de produção musical. Movimento armorial. Esse movimento armorial também é uma questão muito interessante. Ele foi fundado por Ariano Suassuna, que vai criar esse movimento, e a ideia dele é mostrar a riqueza da cultura do Nordeste. Ele engloba todas as formas de expressões artísticas, como a literatura, a música, o teatro, artes visuais, de formas integradas. O que acontece? O Ariano Suassuna, ele cria esse movimento armorial. Deixa eu ver se aqui tem a justificativa para vocês. Depois eu volto no outro. E a gente começa essa história a partir do nome. Por que armorial? Né? Armorial, segundo o dicionário, ele é um substantivo. Ele quer dizer que são aquelas insígnias, o colorido do brasão ou dos estandartes, né? Aqueles desenhos, aquelas simbologias. Ariano Suassuna diz que o nome é muito bonito, primeiro. E que segundo, não sei se vocês já observaram, coloquei uma imagem aqui para vocês, em brasão ou em estandartes, a cor é uma coisa muito predominante. E tem muitos símbolos, muitos desenhos, ele é muito carregado de informação. Então é muito bonito de se ver. E Ariano Suassuna resolveu pegar essa palavra substantivo armorial e trazê-la para um adjetivo. Armorial para ele significa, olha que beleza, olha como é lindo, é rico. Então o armorial ficou sendo o nome deste movimento que ele criou, que ele quer enaltecer, né, a arte brasileira, principalmente do Nordeste, inspirados na xilografia, né, que tem nos cordéis que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a expressão armorial é um substantivo em nossa língua e sempre teve o sentido de livro de registro de brasões. Porém, Suassuna conferiu-lhe um caráter adjetivo para que assim ela definisse qualitativamente o canto do romanceiro, coleção de romances pertencentes a diversas escolas literárias, os acordes da viola e dos demais elementos que tecem esse movimento. Tem uma coisa interessante aqui, que nesses instrumentos que foram citados, eles usam também a gente vai ter a presença do violino e da rabeca. Se vocês pesquisarem aí, os dois são muito parecidos. Porém, o violino, a pessoa toca com ele apoiado aqui no ombro, vocês já viram? Inclusive ele tem uma parte, né, que a pessoa coloca o rosto aqui, segura o violino com o rosto para poder tocar. A rabeca não. A rabeca é apoiada aqui na altura do peito, tá? Alguns colocam aqui no ombro, mas ela não tem o apoio para você pressionar, né, com o rosto. Coloca no peito ou coloca um pouco mais na altura do abdômen e é um instrumento feito manualmente. Ele tem uma variação de cordas, ele pode ir de 3 cordas até 8 cordas, se não me engano. E ele tem um som um pouquinho mais rouco do que o som do violino, tá? E é um instrumento típico também dessas canções aí que acontecem no Nordeste. Bom, a literatura de cordel, ela vai ser aquele pontapé inicial para que Ariano Suassuna crie esse movimento. Ele queria criar um movimento erudito. Bom,
no meu entendimento, erudito sempre foi algo que vem de escola, né, de estudo. A gente fala muito de música erudita, enfim. E ele queria pegar esse erudito e colocar as raízes brasileiras. Erudito, ele vai significar riqueza de detalhes, riqueza de informações. Então, algo erudito é algo rico em informações, ok? Então, com uma linguagem simples e descompromissada, a literatura de cordel, ela explora temas cotidianos e populares. E esses temas cotidianos e populares serão trazidos para uma linguagem mais erudita. Cordel, por que cordel? Porque são livretos que são expostos em uma corda, né? Eles são comercializados ou não. Tem exposição de cordel que é só para você retirar, ler o livrinho e deixar lá. Ou você pode adquirir esses cordéis. Nesse movimento, vale a pena ressaltar as linguagens artísticas que o compõem. Nós vamos ter artistas plásticos e ceramistas, gravuristas, desenhistas e pintores, jornalistas e escritores, músico, e nós vamos ter também envolvido aqui a questão de arquitetura, ela também estará envolvida, inclusive tem castelo armorial. Nem ficou pronto ainda, hein, gente? Pesquisa lá para vocês verem, ele ainda está em processo de acabamento, mas é muito lindo o castelo armorial, ou seja, é um castelo que carrega características do Nordeste. Vocês já pensaram nessa associação? É muito interessante. E quem nunca viu o Alto da Compadecida? Né? Quem escreveu foi Ariano Suassuna. Quem não viu, está perdendo. Como é que é a fala do Chicó? Ó pai e ó. Não sei, só sei que foi assim. É muito divertido. E nós temos o Antônio Nóbrega, eu citei ele aqui como exemplo, ele foi dos primeiros a integrar a orquestra, né, de Recife, ele fazia parte desse quinteto armorial e ele entra com o violino. Segundo o próprio Antônio Nóbrega, ele disse que quando ele recebeu o convite, ele achou aquilo muito estranho, porque o entendimento dele de música erudita era essa música clássica, que era tocada dentro de conservatórios. E Suassuna fez para ele essa proposta, eu quero o erudito dentro das raízes nordestinas. Então ele foi se envolvendo aos poucos, né, dentro desse universo e percebeu que era possível sim fazer uma música nordestina com instrumentos que eram ditos instrumentos clássicos, instrumentos eruditas. E ele passa então a fazer parte deste grupo, né, integra esse grupo, e ele toca a música do Nordeste no violino. Deve ser lindo, né? Aliás, eu ouvi algumas versões, ela não vai ter o ritmo clássico, tá? Não é o contrário. Inclusive o Ariano Suassuna, essa proposta dele é justamente tirar... Você já ouviu falar em movimento Tropicalia? Tropicalismo? O tropicalismo foi um movimento onde os Estados Unidos entrou para dentro do Brasil. É quando nós temos aqui a inserção da guitarra, né, que tem muito a ver com o rock. Rita Lee, que muitas vezes em suas letras de música ela menciona palavras em inglês. Então nós temos o estrangeirismo invadindo aí as coisas do Brasil e Suassuna quer inverter essa situação. Nada de estrangeirismo aqui, totalmente brasileiro. Né? Então, ele tira essa questão dessa música erudita, se é a música clássica de Beethoven, de outros artistas internacionais, para que esse ritmo seja um ritmo brasileiro, porém tocado com qualquer tipo de instrumento, inclusive esses instrumentos considerados clássicos, eruditos, certo? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês esses conceitos. Não deixem de pesquisar sobre tropicalismo. Dê uma olhadinha na Arte Moderna de 22 também, que está vinculada lá no início do rádio, que cai muito no Enem, ok? Grande beijo para vocês, muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.